e o seguiu. Vamos ler de novo. Diz assim o versículo 27. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na recebedoria, e disse-lhe, qual foi a palavra que Jesus disse para ele? Só isso, só isso. Que Jesus disse? Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Vamos orar, queridos. Feche os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã de domingo, começando mais uma semana na tua presença. E eu te peço, Senhor, fale conosco. Tire agora todos os impedimentos, obstáculos, todas as barreiras, distrações. Que o nosso coração esteja aberto, sedento, para ouvir tua voz. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Amém. Queridos, acredito que todos nós aqui temos uma história de conversão. Temos uma história de quando nós fomos chamados pelo Senhor. Todos. E é interessante porque às vezes eu, como pastor, não conheço a história de todos vocês no dia que vocês foram chamados pelo Senhor. Alguns tiveram o privilégio de nascerem num lar evangélico, num berço cristão. Os meus filhos, por exemplo, desde que nasceram na igreja. Foram apresentados com dias de vida. Aqui, muitos talvez foram assim. Mas até esses que nasceram na igreja, teve um determinado dia que tiveram encontro com o Senhor, que tiveram um chamado, que tiveram um impacto com o Senhor. Outros talvez com mais idade, outros com menos idade. Minha mãe já me falou isso várias vezes. Minha mãe, quando ela se converteu, minha mãe já tinha 40 anos, né? E ela fala que eu sou um privilegiado por ter me convertido lá na minha infância, lá atrás. Mas o grande fato, e aqui eu entro na pregação, é que todos nós um dia tivemos esse encontro com o Senhor. E hoje nós estamos aqui pelo resultado desse encontro com o Senhor. Alguns foi num momento de muita dor na vida. Alguns, quando se converteram, por exemplo, em um leito de doença. E depois que saiu daquele quadro de doença, entregou a vida para Jesus e pronto, se rendeu ao Senhor. Alguns se converteram, por exemplo, dentro de uma prisão, dentro de uma casa de recuperação. Alguns se converteram quando perderam algo na vida, perderam alguém. Algumas pessoas, elas são tocadas por Deus na sua maior dor, porque na dor nós procuramos algo para escorar, para abraçar, para buscar refúgio. Daí Jesus, quando ele escolhe 12 discípulos, um dos discípulos que ele escolheu se chamava Levi. Esse Levi depois teve o seu nome trocado para Mateus. E a história de Levi, o chamado de Levi, é exatamente isso aqui que eu li para vocês. Não tem muita informação. A Bíblia diz que ele era um publicano, cobrador de impostos. Não era como Zaqueu, porque Zaqueu era chefe dos publicanos. Ele era publicano apenas. Ele era judeu, mas trabalhava para o Império de Roma. Roma fez de Israel uma província. E o que acontece? Os judeus pagavam impostos para os romanos. E onde que eram pagos esses impostos? O texto vai chamar aqui recebedoria. Eram umas cabines, o exemplo que eu dei alguns dias atrás, como se fossem pedágios. E o pobre lá, o coitado judeu ia lá, sentava naquele lugar, naquela mesa. Eu me chamo fulano, eu moro em tal lugar, a minha terra é essa aqui.
quanto que eu devo de imposto para Roma? Você deve X valor. Ele tinha que pagar os impostos. Muita revolta, pagava os impostos, não tinha o que fazer. O camponês, aquele que tinha o gado, aquele que tinha as ovelhas, todo judeu, cidadão judeu, pagava imposto para Roma. Lembra quando Jesus falou, dai a César, dai a Roma o que é de Roma? Jesus falou exatamente sobre essa questão dos judeus, que era revoltante. Levi era funcionário desse negócio aí, e ele estava lá na coletoria ou na recebedoria, e o texto vai dizer que Jesus passa por lá. E eu não sei se você já foi em alguma repartição, não sei se você já reparou nasquelas cabines de pedágio que existem nas estradas. São todas iguais. Os funcionários que estão ali, todos vestidos de forma uniformizada, crachá ali para identificar o nome, mas está lá tudo uniformizado, cabine igual, passa, cobra, dá o dinheiro. Jesus passava ali, várias cadeiras. Judeu, irmãos, se veste tudo igual, uniforme, praticamente uniforme, aquela barba, aquele cabelo, tudo parecido. E Jesus passando, ele parou em uma, e naquele que ele para, mas ele poderia ter parado em outras, mas ele foi exatamente naquela onde estava Levi sentado. Sabe quando você vai no mercado? Geralmente quando você vai no mercado, você vê os caixas do mercado, geralmente você procura o que estiver mais vazio. Se tem 10 volumes apenas ou menos, você vai naquele lá de 10 volumes. Ou então você vai procurar quem tem um carrinho menor, quem está menos de pessoas na fila. Jesus passou, e ele não olhou qual era a fila menor, ele não olhou qual era o mais jovem ou o mais velho, ele olhou para Levi. E Jesus parou na frente dele. Não tem coincidência, não tem por acaso, não tem sorte, roleta da sorte, não. O que existe é propósito de Deus. Jesus parou na frente dele. Jesus não perguntou nada para ele. Jesus não parou na frente dele e perguntou para ele: como que você se chama? Jesus não parou na frente dele e falou assim: falta muito tempo para você se aposentar desse trabalho seu aqui? Jesus não parou na frente dele e falou assim: está feliz com o seu emprego? Jesus não parou na frente dele e falou assim: quantas horas você trabalha por dia? Você quer fazer uma outra coisa aí fora isso? Jesus não parou para ele e perguntou: você quer uma renda extra? Está feliz na vida? Não perguntou nada. Jesus parou na frente dele e falou para ele o que está escrito aqui: segue-me, segue-me. E continuou caminhando. Diz a Bíblia que Levi levantou de onde ele estava, queridos, fechou o caderno dele, tirou o seu crachá, deixou a tua calculadora, tirou o seu bonezinho e começou a seguir Jesus. Ele nunca mais deixou de seguir Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Ele se levantou, começou a seguir Jesus, e ele se alistou automaticamente para os 12 apóstolos de Jesus. Nessa manhã, Jesus está chamando pessoas para uma nova jornada, uma nova caminhada na presença dele. Será que você pode dar um glória a Deus e aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aí eu olho para esse texto, queridos. Daí eu olho para esse texto, eu sou obrigado a falar, a conversar com o texto. Eu sou obrigado a olhar para esse texto e perguntar: o que deu na cabeça dele?
Para pensar. Para pensar. Ele estava trabalhando. Tinha emprego, tinha salário. E Jesus para e fala assim: vem, me segue. Ele levanta e vai seguir. Não teve diálogo. Não teve convencimento. Jesus não sentou para ele, tentou convencê-lo. Jesus não pegou um folheto evangelístico e falou assim: ó, eu tenho um negócio para te falar, eu tenho uma proposta melhor para você. Não. Mas aquela conversa, aquela pouca palavra mexeu com ele, a tal ponto dele soltar tudo para cima e seguir Jesus. Pode ser que hoje você tenha uma história tremenda para falar acerca da tua conversão, ou pode ser que você não é nem convertido. Mas o que eu quero dizer para você, olhando para esse texto, é que Jesus mexeu na alma daquele homem, e é por isso que ele escolheu levantar e seguir Jesus. Aleluia. Porque ele escolheu seguir. Isso mostra que nós temos escolha. Fala para quem está ao seu lado: você tem escolha. Você tem a opção de escolher. Glória a Deus. E Levi escolheu. O que pode ter levado Levi a seguir Jesus? Pastor, por que é importante eu entender o que levou Levi a seguir Jesus? Porque essa é a minha pregação hoje. Tentar mostrar para você por que Levi seguiu Jesus. Por que isso é importante? Porque isso talvez faça sentido, total sentido, de você ter seguido Jesus. E isso é importante porque na hora da adversidade, o que nos mantém firmes é lembrar por que a gente foi e seguiu Jesus. Um exemplo: quem aqui é casado, você sabe por que você escolheu casar. E o que vai manter você casado com a pessoa que você casou é você lembrar o motivo que fez você casar há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há tantos anos atrás. E quando você lembra do motivo, você considera isso e você se mantém, porque você lembra do motivo lá atrás e você sustenta, você rega esse motivo. O que levou Levi a seguir Jesus? Eu vou propor algumas alternativas, porque o texto não dá informação. E a primeira alternativa que eu encontro olhando para esse texto foi uma razão existencial. E por que eu deixei já de primeira aqui a razão existencial? Porque a razão existencial é o que leva muitas pessoas a se achegarem a Deus. Existe um filósofo russo, Dostoiévski, que ele vai dizer, Fyodor Dostoiévski, ele vai dizer que existe um vazio no homem. Existe um vazio no homem do tamanho de Deus. Diga para quem está ao seu lado: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Aquela peça que nenhuma outra encaixa. É aquela peça do quebra-cabeça que nenhuma vai dar conta de preencher. É aquele vazio. Interessante, ele falou isso lá no século XIX, né? E faz tanto sentido até o dia de hoje. É aquele vazio que você põe uma peça de dinheiro, não preenche. Você põe uma peça ali chamada relacionamento, não preenche. Você põe uma peça ali, sucesso financeiro, profissional, não preenche. É o vazio de Deus. Glória a Deus. Levi era um homem que tinha, se foi essa razão, era uma razão existencial. Tinha um vazio dentro dele que nada pôde preencher durante ao longo de toda a sua vida, toda a sua trajetória humana. E no dia que ele olhou, e Jesus, na verdade, no dia que Jesus olhou nos
nome. Ele entendeu que aquele vazio existencial na sua alma seria preenchido pela presença de Deus, pela presença do próprio Deus na vida dele. Então, queridos, às vezes a pessoa se aproxima de Deus por causa de um vazio, por causa de uma angústia, por causa de uma depressão, uma amargura de alma, e o dia que ela se encontra com Jesus, Ele é o remédio para a angústia, Ele é o remédio para o vazio do homem, Ele é o remédio para o vazio existencial da nossa alma. Pastor, eu estou me sentindo vazio, parece que tem um negócio oco dentro de mim. Deixa eu te falar, a presença de Deus, ela vai te preencher nessa manhã, e nós seremos cheios da presença do doce Espírito Santo de Deus. Aleluia. Segunda razão que pode ter levado Levi a levantar e seguir Jesus, a segunda razão foi a razão dele compreender que ele era marcado por Deus, que ele já tinha um chamado. Talvez o que levou ele a levantar e seguir Jesus foi a consciência de que Deus tinha uma obra na vida dele. Talvez alguém passou por ele e falou assim: rapaz, não te conheço, Deus tem uma obra na tua vida, hein? Deus quer usar a tua vida. Daí de repente alguém foi lá, foi embora. De repente passou outra pessoa e falou assim: ó, não te conheço, hein? Mas Deus manda te dizer que Ele tem uma obra na tua vida. E ele falava: será possível? E de repente Deus levantava uma outra pessoa para chegar para ele e falar: olha, não te conheço, Deus vai te usar muito na presença dele. Então ele tinha consciência: eu não sou comum, existe um chamado de Deus na minha vida. Fala para quem está ao seu lado assim: você tem consciência? Mais alto, diga: você tem a consciência de que você tem um chamado de Deus na tua vida? Porque quando eu tenho essa consciência, irmãos, que eu tenho um chamado de Deus, isso me sustenta. Quando eu tenho a consciência que eu tenho um chamado de Deus, vem quem quiser falar comigo o contrário, vem quem quiser tentar me diminuir, vem quem quiser chegar em mim e falar o contrário disso. Eu tenho a consciência, Deus tem uma obra na minha vida, sou escolhido de Deus, eu sou uma escolhida do Senhor, Deus tem um projeto na minha vida. Ah, mas você não pode, mas você não tem que dar no altar, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer essa obra. Eu sou chamado por Deus. Mas você não sabe fazer bem feito, não tem problema, foi Ele que me chamou.